Fala galera, beleza? Você que está chegando aqui, estamos em mais um vídeo do Projeto Tester. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instrutor de teste. Estamos aqui com uma lenda, uma grande referência na área, grande Júlio de Lima. E aí, Julião, bom? E aí, Vamos fazer galera? aqui os negócios E assim. aí, João, tudo bem, mano? Como você tá? Ô, Mio agora, né, com a sua presença aqui, Ah, obrigado, cara. Obrigado. Tô muito contente de estar é, por aqui. é uma grande satisfação. Podia, tá, podia acabar logo essa pandemia, a gente tá fazendo esse negócio junto aí, mas fica para a próxima. Pode crer. Júlio, hoje você está aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre instrutor de teste. É um cargo que temos pouco na área, mas temos. Tem algumas empresas contratando, algumas empresas que utilizam desse cargo. E você poderia resumir um pouquinho o que seria um instrutor de testes? Com certeza. Bom, o instrutor de testes é a pessoa que vai, através de alguma atividade como workshop, treinamento, curso, qualquer tipo de evento educacional para demonstrar conceitos ou práticas ou ferramentas relacionadas a teste de software. O resumo seria isso. Muito bom, meu querido. E a gente tem aqui um roteirinho sempre a seguir em todos os cargos. Se você ainda não viu outros cargos, entra aqui no canal, se inscreva no canal para você receber vários vídeos e ver vários vídeos aí. E aqui no canal tem mais vídeos de outros cargos. Então a gente sempre tem esse roteirinho que a gente segue aqui, começando, né? A gente já mostra aqui o nosso projeto tester. E a gente tem aqui o livro que foi escrito Os Caminhos do Testador. Lá nos Caminhos do Testador, eu defini que eu mostrei para as pessoas que hoje é possível a gente trabalhar focado em alguma das áreas que o QA pode trabalhar. E trazendo isso para o projeto tester, a gente tenta identificar o cargo em um dos caminhos. Quais seriam os caminhos? Trabalhar com front-end ou com back-end, trabalhar com negócio, que é o mais comum que a gente sempre teve historicamente, como full stack, também que a gente teve num passado aí não tão distante, a maioria teve que ser nesse caminho. E temos um caminho mais especialista, aquele que fica numa caixinha separada, por exemplo, acessibilidade, segurança, aqueles não funcionais das características de qualidade. Julião, como que você identificaria um instrutor de testes nesses caminhos aí? Qual que seria a parte que você mais acha que encaixaria aí? Olha, eu diria que você pode ser um instrutor de testes em qualquer um desses, na verdade. Você não tem um específico. O que pode acontecer é que, dependendo do nível de experiência que você já passou por esses caminhos, que você possa ensinar sobre alguns deles. Por exemplo, se você já atuou como full stack, tem um conhecimento apurado sobre isso, já atuou como front-end ou como negócio, esses também são aí caminhos que você pode ensinar, tanto de maneira segregada ou com uma maneira acumulada deles, né? Por exemplo, ensinar diferenças entre diversas abordagens, né, você encontra entre formas diferentes de pensar a profissão da pessoa que testa aplicações, vamos dizer assim. Muito bom. E como de praxe, a galera que já está aqui em nosso vídeo, quem participou ao vivo da gravação, consegue ver antes e você vai conseguir ver agora. Você tem um momentinho para cortar, viu? Ô, Júlio, se precisar que corte algum momento, Tá, beleza. eu também. Aí esse momento aqui agora eu vou cortar só para poder mostrar como ficou. Uhum. Antes eu mostrava depois, agora eu já tô mostrando na hora. Tá mais rápido.
aqui. Pronto, voltando aqui. Então a gente pode definir da seguinte forma, né? O instrutor pode atuar em várias possibilidades ali do caminho do testador. Parecido com o automatizador de testes, nós temos a visão em que o instrutor pode ser um instrutor só de front-end, ele pode ser um instrutor só de back-end, pode ser um instrutor só de negócio e pode ser um instrutor full stack. Você definiria como um instrutor full stack, né, Júlio? Como eu disse, eu acho que pode ser em qualquer um desses ou um geral, tá? Acumulando aí diversas atribuições. Né? Uma forma fácil de você conseguir identificar isso é em qual caminho você tem experiência prática que vai te ajudar a você trazer o conhecimento de uma maneira mais fácil para as pessoas. Né? Acho que essa seria a distinção. E uma perguntinha extra. Você acha que qualquer pessoa poderia ser um instrutor? Isso é assim, é igual jogador de futebol, entendeu? Qualquer pessoa pode jogar. Só que algumas pessoas vão ter uma dificuldade maior de conseguir, né, fazer os dribles, ganhar velocidade, ganhar inteligência no jogo. Outras pessoas vão demorar mais tempo. Eles têm que ponderar no qual é o tamanho da energia que você quer investir nisso. Né? Algumas pessoas vão querer tanto ser um dia um instrutor que essas pessoas, por mais que elas não sejam boas na atividade de ensinar, elas vão percorrer, vai tomar mais tempo, mas ainda assim, um dia vão conseguir chegar lá. Tudo depende da energia que você tem para aquilo. Mas eu diria que eu acredito sim que qualquer pessoa poderia ser, desde que tivesse uma preparação muito boa, assim, sabe? Eu costumo falar muito isso daí para senioridade. Existe o talento, né, que pode te levar mais longe, mais rápido, mas existe o tempo, né, que você tem que exercitar aquilo. E para você chegar nesse momento aí que você falou, a pessoa precisa exercitar várias vezes, né? E atualmente você é instrutor de testes, né? E você já passou por outros cargos na área? Já, antes de atuar como instrutor, que eu comecei como instrutor bem cedo, assim. Só que antes eu era instrutor de outros temas, né, outros tópicos. Fui professor por muito tempo, enquanto eu ainda estava no meio da facul. Quando eu terminei a facul, eu comecei a atuar como dev, fiquei 3 anos como dev. Aí depois eu comecei a atuar como QA, e 4 anos depois de atuar como QA, eu assumi um papel de consultor / instrutor de testes. Então eu passei por um papel que era analista de testes, logo no começo. Depois disso, passei por um papel que era papel de QA, de automatizador de testes, e aí depois sim para um papel de QA, e depois para um papel de consultor / instrutor de testes. Muito bom. Você passou também por um cargo que a gente não colocou aqui, né? Que é o principal. Você ainda é principal? Isso, daí foi evoluindo o tempo, evoluindo, e eu se tornei líder de testes, depois QA Lead, depois eu me tornei Principal QA Engineer, que é o cargo onde eu estou hoje, e divido meu tempo entre atuar como um Principal QA Engineer e um instrutor de testes na minha empresa pessoal. Vamos fazer um adendo aqui? Dá um resuminho para nós, para o pessoal saber o que seria o principal, as responsabilidades ali. Legal. O Principal ele tem diversas interpretações. É muito similar aí ao que a gente vê, por exemplo, para QA. Né? Um QA ele tem atribuições muito diferentes dependendo de qual é a empresa e qual é a compreensão do contexto. Né? Da mesma forma que você criou os caminhos, né, do testador, eu tenho
uma definição de o que é a responsabilidade em testes. Na responsabilidade em testes, eu digo que a gente tem 3 versões e meia. A primeira versão é a versão onde a gente está falando de um testador, o analista de testes, o automatizador de testes, que está mais voltado a um contexto cascata. O QA, que é geralmente tratado como vou dizer assim, um grande faz-tudo, que não tem tempo de fazer tudo que deveria fazer, que é o 1.5. Aí a gente tem no 2.0 uma outra delineação do papel do QA, que é um QA mais consultivo, que ele mentora as pessoas, e no 3.0, que é o papel de QA, é assumido, na verdade, por um engenheiro de software que atua com as mesmas habilidades de um QA. Né? Então, eu diria que depende muito de qual é a interpretação. Para o meu contexto, que é um contexto de consultoria, um principal, ele acaba sendo um principal consultant. E esse principal consultant tem uma atribuição dele que é a principal, que é a sua especialidade principal, no meu caso, QA. Então, as minhas responsabilidades dentro da empresa onde eu estou hoje, elas estão relacionadas diretamente a ser um papel mais consultivo, de definição de estratégias, de definição de ferramental, de boas práticas, de suporte a vendas de projetos relacionados à qualidade de software, de mentoria de outros QAs, de definição de formas de atuação de maneira mais eficaz, e também pode envolver ser a liderança de um projeto como um todo, ou até de alguns projetos. Não muitos, mas alguns projetos ao mesmo tempo. Então, um papel que ele tem responsabilidades que estão mais voltadas a estruturar a estratégia como um todo. Eu diria que essa seria uma boa definição do principal para o meu contexto, que é um contexto de consultoria. Muito bom. E, Júlio, conta aí pro pessoal, fala aqui pro pessoal comentar aqui embaixo qual que é o vídeo. Você tem um vídeo apresentando essa sua visão, não tem? Aliás, Tem, vários, sim. mas tem um principal que começou lá, não é? Sim, que é o do cascata ao ágil, a evolução da responsabilidade em testes. Tá no meu YouTube, daí fica bem facinho de encontrar também. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo esse link, hein? Porque faz é muito importante para esse contexto do projeto tester ao todo e aos cargos, né? Que a galera trabalha na área aí. Voltando aqui para o instrutor de testes, uma outra pergunta extra aproveitar aqui, né? Julião aqui conosco. Uma outra pergunta extra seria: a gente pode definir que o instrutor também seria professor? Porque aí a gente pensa no contexto de faculdade. E faculdade tem o Brasil inteiro. E tem alguém que dá aula de testes. A gente sabe que é raro, mas tem. A gente pode igualar esses dois termos aí? Instrutor e professor? Eu colocaria que sim. Nesse contexto aqui, sim, tá, pessoal? Existe uma diferença, né? O instrutor, pegando assim uma definição por livros em si, ou por artigos, né? O instrutor é quem transmite o conhecimento e o professor é quem, né, além de transmitir o conhecimento, é a pessoa que orienta, que ajuda as pessoas a conseguir alcançar profissionalização, né, através de conteúdo ou de técnicas em si. Então, complementa ali a educação do aluno. Eu diria que hoje, o meu papel principal... Durante muito tempo, eu fui apenas instrutor. Eu tenho um termo que eu uso com os meus alunos, que é de um curso de prateleira ou algo que é mais do que isso. Né? Então, eu tinha 3 cursos de prateleira na Udemy. Então, eram cursos onde o aluno ia lá e ele pagava um valor, o valor geralmente era super pequeno, tipo R$19,90.
pessoa ela comprava aquilo e assistia na casa dele sem um apoio, sem a minha orientação. Em si era consumo apenas de conteúdo. Hoje o meu trabalho ele já vai além disso. Eu conheço os meus alunos, eu estou junto com os meus alunos. Eu escuto as suas histórias e eu respondo para eles de modo a ajudá-los a conseguir alcançar seus objetivos. Então, eu diria que eu sou um instrutor em alguns momentos e um professor em outros. Né? Tem um termo também que eu gosto muito e que eu atuei um tempo aqui com a Farol Testes, principalmente com a Farol Testes, né? Não sendo empresa e trabalhando em um lugar e com a Farol Testes. Ser evangelista. E você faz muito isso também nas redes sociais. Evangeliza sobre testes, né? Uhum. Então, evangelista também é legal. Você que chegou aqui, você que vai vir aqui, a gente vai ter uma pessoa uma gravação, a gente tem um vídeo aqui no canal, né? Que você pode ver sobre evangelista de testes também. Então, aguarda aí. Vamos continuar aqui com o Julião. Julião, qual que seria o seu processo atual? Tipo, comecei lá, eu vi uma tecnologia nova, vou estudar ela, e aí você vai e entrega uma apostila, entrega o curso montado, entendeu? Tipo, o início e o fim do seu processo aí. Legal, tem dois processos, né? Dois possíveis processos, pelo menos. Um é aquele do conteúdo que eu aprendo através da prática, e o outro é aquele conteúdo que eu aprendo através da busca pelo conhecimento, mas que não envolve a prática. Os dois são possíveis. Dependendo do quão eloquente ou quão convincente é o instrutor, ele pode jogar em qualquer um dos dois e você dificilmente vai perceber. Por quê? Porque a habilidade do ensino, ela faz com que o professor soe conhecedor prático daquilo em ambos, né, nos dois. O processo de aprendizado é muito similar, mas eu vou falar primeiro daquele professor que conhece na prática. Eu vivo uma experiência, tudo começa num problema. Eu vivo um problema, através desse problema eu busco uma solução. Com base nessa solução, eu aprendo com base nessa solução, eu aplico para obter a resolução do problema. E da resolução do problema, eu vivo a resolução do problema, sou exposto a algum problema, a outras questões que estão relacionadas àquela solução, a outros problemas, assim, para ser mais específico. Eu aprendo com isso e então eu crio um conteúdo para conseguir explicar aquilo de maneira simples para alguém. Então, esse é o processo comum, que é o processo que eu digo que para mim, Júlio, é o melhor, porque eu vivi na prática aquilo, então eu conheço as nuances do que existe por volta dessa linha de processo. O segundo é um que ele tem quase os mesmos processos, só que ao invés de viver na prática, de nascer de um problema e viver na prática, o que eu tenho é, na verdade, o consumo de um conteúdo já pronto. Então eu vou lá, consumo o conteúdo e explico o conteúdo. Consumo o conteúdo, modelo o conteúdo para aquilo que eu penso que é a forma mais fácil de explicar, então eu distribuo aquele conteúdo ensinando aquilo que eu aprendi daquela determinada prática. Ele é um pouco menos confiável, né? Por quê? Porque eu não vivi os problemas na prática. Então, todas as vezes que eu falo, por mais eloquente que eu seja, eu não consigo chegar próximo da realidade das pessoas, porque elas conhecem que falta... A pessoa que vive um problema, ela sabe que falta algo. Então, tem essas duas formas, essas duas modalidades. No passado, eu já usei essa segunda modalidade, que é de um processo mais de eu ir lá e buscar o conhecimento apenas, sem ter experiência. E foi eu vivenciei um dos piores momentos da minha carreira, que foi quando eu tentava explicar algo que eu aprendi por apenas buscar o conhecimento, e diversas pessoas na sala sabiam que eu não conhecia o todo,
Foi uma mega de uma vergonha, tipo, foi algo assim, tipo, surpreendentemente vergonhoso. Isso aconteceu lá no começo da minha carreira como instrutor. Foi uma situação assim tão difícil, tão difícil, tão difícil que até me gerou problemas de crise do pânico, assim, entendeu? Que me trouxe uma incapacidade de gerir a situação. Eu não tinha controle. Por quê? Porque eu fui me expor, eu me expus com o conhecimento que eu aprendi e que estava disponível na internet apenas, não vivenciei aquilo na prática e... Nossa, isso é muito louco. Você me desculpa estar falando aqui desembestadamente? Não, que nós estamos aqui e vou lembrar pra galera aqui. Tem um vídeo aqui no canal. Corta aí. Galera, vocês estão assistindo daqui a pouco, tem esse vídeo aí que a gente vai saber mais da vida do Julião. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre quem é o Júlio, sabendo mais sobre a história dele e muito mais. Então, conta aí pra nós, termina essa Legal. enquete aí, porque todo herói também é uma pessoa. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu até falo isso para as pessoas, eu também tenho a minha definição de senioridade. A minha definição de senioridade, ela tem, na verdade, 4 pontos centrais, que é o conhecimento, a aplicação prática do conhecimento, então eu aprendo, eu aplico. Quando eu aplico, eu acabo enfrentando problemas que não estavam descritos no conhecimento. Então eu fui lá, li um livro, o livro estava todo escrito de maneira que tudo rodasse perfeito. Eu li um post, tudo perfeito. Eu assisti um vídeo tutorial de como automatizar testes, tudo perfeito. Eu assisti um curso, a maioria das coisas perfeitas. Aí quando eu chego na prática, e olha só que louco, se você fica só aqui no conhecimento, você se ilude achando que você conhece. E se você passa para frente esse conhecimento, isso pode até funcionar para alguém. Mas quando essa pessoa coloca na prática, ela levanta essa questão para você e fala: eu vivi um monte de problemas ao aplicar isso na prática. Me diz, como você superou isso? E você, só pelo conhecimento, não sabe. Você não colocou a mão na massa. Então, conhecimento, prática. E aí, quando você coloca a mão na prática, já era, porque aparece um monte de problema complexo. Então, esse é o terceiro ponto aqui do meu framework da senioridade. E vivendo os problemas complexos, você aprende coisas que não estavam aqui. Esse primeiro aqui te levou para um lugar. Esse outro aqui te ensinou que as coisas não são tão simples. Esse outro aqui te deu experiência, bagagem, coraça para que você pudesse aprender que existe algo complexo e que pode gerar um montão de problemas. E aí um quarto, que é o ponto onde você fala, agora eu vou mostrar isso para alguém, porque quando eu ensino alguém, isso fortalece o meu conhecimento. Então, esses 4 pontos são a senioridade. Naquela época, eu estava só com esse aqui, com conhecimento. Conhecimento mais eloquência. Eu falava e você com certeza iria acreditar que eu sabia sobre aquilo. Só que as pessoas ao redor, elas começaram a descobrir que eu só tinha esse ponto quando elas começaram a fazer perguntas que eu não sabia. E esse foi o momento em que eu falei, meu, agora lascou. Tipo, eu tinha sido pago para estar em um lugar e naquele lugar eles não tinham... Eles sabiam que eu não sabia o que eu não sabia por completo o que eu precisava trazer para eles. Esse foi o momento mais complicado da minha trajetória. Eu não consigo lembrar de outro momento pior assim na minha vida, entendeu? Então, a partir daquele momento, foi o momento em que eu comecei a pensar que talvez o primeiro processo pode funcionar, porque às vezes pode ser que alguém explique algo que você acha que a pessoa entende muito sobre aquilo. Só que a partir do momento que você começa a perguntar mais, essa pessoa revela a sua ausência do conhecimento sobre aquilo, e é quando você tem, né, você tem um problema, basicamente isso. Muito bom. E, cara, falando aqui sobre o processo, completando ele, né? Hoje, qual metodologia você trabalha? O que você quer dizer com metodologia especificamente? Só Quando para a eu gente dar fala uma resposta melhor. metodologia aqui, sim, seria no ágil, seria uma abordagem mais tradicional, seria
tem algum framework ali, Scrum, para poder, sei lá, preparar suas aulas, aplicar o conteúdo, né? Legal. Não, o meu dia a dia como instrutor envolve lidar com os dois. E isso é também um negócio mega, mega interessante, assim, porque pensando lá na responsabilidade na evolução da responsabilidade dos testes, hoje eu posso entrar numa sala de aula e dentro dessa sala de aula eu ter pessoas que estão no 1.0, pensando só como um método mais sequencial, cascata, né, modelo V. Eu posso entrar numa sala de aula que tem uma pessoa que é o QA, que está vivendo no meio de um caos, porque a gestão está falando que tem que testar, automatizar, testar performance, testar mobile, testar tudo, e essa pessoa não tem a menor tempo para conseguir fazer tudo, porque ela foi colocada dentro de um contexto que chamam de ágil, mas na verdade é um mega tradicional, enrustido. Ou pode ser que a pessoa que ela está, né, dentro de um contexto no qual ela tem que mentorar um desenvolvedor em como testar, ou pode ser que ela é o desenvolvedor e ela precisa testar e precisa conhecer todas as práticas. Então, sempre quando eu entro numa sala de aula, eu não sei quem que é quem que está lá. Então, o meu discurso como professor, ele tem que levar em consideração duas coisas. Ou eu falo de uma maneira genérica, sem levar em consideração qualquer metodologia, o que é super difícil, porque às vezes fica muito abstrato, ou eu entrego um pouco da metodologia mais conhecida A e um pouco da metodologia mais conhecida B, e um intermédio entre elas para que a pessoa consiga entender melhor. Então, respondendo sua pergunta agora com mais contexto, eu trabalho nos principais métodos, nas principais metodologias, é isso que eu diria. Muito bom. E qual seria o tipo de contato com outros cargos da empresa? Vamos supor ali que você está numa empresa ali, pode ser numa grande empresa, vou lembrar nomes aqui, na Kigo, propaganda. Vamos supor que você está na Kigo e você é instrutor de teste lá, nós temos, hein? Inclusive, se você quiser, manda currículo para mim, que nós temos vaga lá. Nós temos lá pessoas como instrutora de testes, e qual seria o tipo de contato com outros cargos? Legal. Eu diria que o principal contato é com outros cargos relacionados a teste de software, esse é o principal. Tá? Então, qualquer um dos outros cargos que o João descreveu aqui antes, né, nos caminhos, né, com certeza um contato a se ter, mas um outro também é com as outras áreas, tipo arquitetura de software, engenharia de software, negócios, porque como instrutor eu preciso saber um pouco mais do que... Como QA eu já preciso saber um pouco mais... Desculpa, só para generalizar. Como alguém que testa aplicações, eu preciso conhecer sobre as demais áreas para que eu possa entender como que o meu papel influencia a dos demais, né? E como instrutor, eu também tenho que ter essa visão para conseguir ensinar as pessoas a se comunicar e a entender a vida dos outros também, né? Então, eu diria que principalmente com outros papéis de alguém que testa aplicações, mas com certeza com os outros papéis que fazem parte da engenharia ou arquitetura de um software. E quais são as suas atividades no dia a dia? No meu dia a dia, eu preciso aprender mais sobre quais são as dúvidas das pessoas que testam aplicações. Então, na maioria das vezes, eu estou investigando quais são as dúvidas que essas pessoas têm. Depois de investigar as dúvidas que as pessoas têm, eu penso em quais são os conhecimentos que eu obtive na minha trajetória, comparo com os conhecimentos que outros profissionais de testes já tiveram nas trajetórias deles, comparo com o que o mercado entende, e com base nessa mistura toda eu trago o que eu chamo de insights. Esses insights são basicamente pensamentos, ideias que podem servir
para criar um conteúdo para alguém que vai ser meu aluno ou que é meu aluno atualmente. Então, quando eu pego quando eu investigo os problemas, que eu extraio os insights e que eu pego esses insights, eu uso eles para construir conteúdo. Conteúdo que vai ajudar as pessoas a entender melhor como faz para conseguir lidar com aqueles problemas. Às vezes o problema acaba sendo uma situação real. Por exemplo, eu digo assim, acaba sendo uma situação que não é chamada de problema, é uma situação do dia a dia. Para um e para o outro é um problema gigantesco. Então tem essas nuances de o que eu chamo de problema para você talvez seja uma situação do dia a dia normal. Certo é que eu pego isso e ajudo eles a entender como é que eles implementam uma forma, um passo a passo de como tornar aquilo simples. É isso que essa é a saída daquilo que eu crio no começo. E lá no final, né, nessa ponta, isso pode envolver a criação de um áudio para instruir alguém, para ensinar alguém. Isso pode se tornar um texto para descrever isso através de um texto. Isso pode se tornar uma aula em vídeo. Isso pode se tornar, por isso que eu chamo de um conteúdo que vai ajudar alguém a conseguir entender melhor sobre aquele ponto. Com certeza. E sobre ferramentas? Normalmente a gente separa aqui em todos os vídeos, vocês vão ver isso, porque pode ser que alguém viu um vídeo, viu outro, mas a gente fala em todos sobre tipos, né? Porque tem muita gente que vem, a maioria, né? Não muita gente, a maioria, o foco desse canal é para quem está entrando na área de teste de software. E quais seriam os tipos? Quando a gente fala de tipos, seria de gestão, de automação, de monitoração, e aí dentro de automação a gente tem a famosa famigerada pirâmide, que cada local da pirâmide tem algumas ferramentas, alguns tipos de ferramentas. Então, seria quais tipos e quais ferramentas de teste você mais utiliza? Para o meu trabalho especificamente como instrutor, eu só uso o conhecimento da ferramenta para gerar o conteúdo. Então, isso vai depender muito de qual é o problema que os meus alunos ou que as empresas estão vivendo naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Tem uma grande empresa que me entrou em contato comigo há 3 semanas atrás, dizendo que eles vivem um problema hoje. O problema que eles vivem hoje é que, dentro do dia a dia deles, eles precisam criar scripts de automação de testes. E esses scripts de automação de testes usam uma tecnologia específica. E nessa tecnologia tem pouquíssimas pessoas dentro da empresa que possuem esse conhecimento. Então, esse é o problema que eles vivem. A solução que eu trago para eles é um conteúdo que vai ajudar algumas dezenas de pessoas de dentro daquela corporação a conseguir aprender mais sobre essa ferramenta, mas não simplesmente aprender a ferramenta, mas como aprender a ferramenta, seus principais conceitos e os principais problemas que estão vinculados a aprender aquela ferramenta. Então, eu, como instrutor, sou muito baseado nos problemas que as pessoas vivem e como é que eu posso trazer para eles o conhecimento para que eles consigam superar o problema. Então, eu lido com muitas ferramentas. Então, como instrutor, relacionado às ferramentas de teste, são diversas, dependendo de qual for a necessidade que existe. Muito bom. E a gente já está chegando aqui no final. Não deixa de assistir os outros vídeos aqui do canal falando sobre cargos na área de teste. Quais seriam as técnicas de teste que você mais utiliza no dia a dia? A gente, pensando assim, você vai falar de todos, mas você consegue fazer um resumão assim das que você mais usou, assim, que mais procuraram, né? Que mais foram um problema para você ajudar? Eu vou dar um spoiler, galera. Tem uma ferramenta que eu já usei muito, que foi o Julião que criou, que foi o X-Decision, né? Pode crer. Bom, eu acho que as principais... Eu vou falar de técnicas e de abordagens também, ou estratégias. As que mais são utilizadas assim são partição de equivalência, análise do valor limite e tabela de decisão.
como sendo técnicas mais voltadas a trabalhar diretamente com requisitos em si, regras de negócio. Em código, cobertura de sentença, cobertura de decisão. E é impressionante assim o quanto que as pessoas elas não sabem usar na prática essas ferramentas, essas técnicas em si, porque são técnicas que elas já têm, sabe, dezenas de anos que foram inventadas e ainda assim hoje em dia o que as pessoas geralmente sabem é o que está escrito no resumão de teste de software, que é o syllabus, né? No resumão. E essas são algumas técnicas. Quando a gente fala de algumas abordagens também, testes exploratórios com algumas estratégias como testes exploratórios baseados em sessão, uso de heurísticas, a abordagem também de testes baseados em riscos. Essas são, com certeza, as principais assim que são pedidas por empresas ou por alunos para que eles possam aprender mais sobre como identificar o que testar. E por último, a gente chegando aqui ao final, você consegue definir o cargo em uma frase? É a pessoa que converte experiências reais ou conhecimentos desestruturados em um conhecimento estruturado e de fácil assimilação. Acho que agora deu bom. Muito bom, muito obrigado, Júlio. Já deixa aí suas redes sociais para a galera seguir. Não perco, já tem mais vídeos do Júlio aqui. Tem apresentação, tem história. O Júlio contou a história dos testes aqui no canal. Tem fundamento de teste com o Júlio. Tem muitos vídeos aqui do Júlio no canal. O canal Forma Teste é de todos. Você sempre está convidado aqui. Inclusive para você colocar conteúdos aqui, iguais aos que você já tem, e outros mais. E muito obrigado por você ter aceitado esse convite aí, falar um pouquinho mais para nós sobre instrutor de teste. Prazer estar por aqui. Obrigado, hein, João. Muito obrigado, galera. E você que está chegando aqui, já pulou aqui pro final, volta lá que esse vídeo foi sensacional. E você que está aqui, se inscreve no canal. E já tem mais vídeos aqui em cima e aqui embaixo para você seguir. Até a próxima. Valeu.